Hello! Como é que vocês estão? Olha aqui mais uma Love Live Neuroscience chegando. O tema de hoje é competência. Quem tem competência para quê? O que é ter competência? Qual é a diferença de competência e habilidade? Como é que a gente discute essas coisas à luz do funcionamento cerebral? É sobre isso que a gente vai falar hoje nesta Love Live Neuroscience, que o povo já tá chegando, já tá entrando minha super amiga Dodge. Quem mais? Vem por aí. Boa noite, caríssima. Quem mais vem por aí discutir comigo sobre competência? Muito bem. Hoje tá rolando, não poderia deixar de falar, hoje tá rolando o simpósio, quarto simpósio de adolescência, vulnerabilidades. É o simpósio que a minha amiga Denise de Michele pilota com muita propriedade. Tá lá rolando, é um simpósio internacional, tem palestrantes internacionais. Nós estamos lá como patrocinadores. Vulnerabilidades, protagonismos e desafios. E diz que hoje teve uma palestra muito boa com o Roberto Lente, falando sobre estratégias de neuromodulação, registro eletrofisiológico para monitoramento de aprendizado. Eu quero saber sobre tudo, viu, pessoal? Quem esteve por aí, façam relatos do que rolou. Eu não tô, sim, 200%. Vocês sabem que geralmente eu tô perto, assim, de 200%. Agora eu tô negócio de uns 130% só, porque eu tô meio dodói. Umas tosses, aí agora eu acho que é alguma coisa no meu esôfago, e eu vou fazer uma endoscopia amanhã, então eu tô meio fora de combate, tá bom? Por isso que eu não tô indo lá na Unifesp, mas tô aqui torcendo para que tudo corra maravilhosamente bem, que todo mundo possa aproveitar muito a interação e que as coisas, que os temas, que os palestrantes estejam todos inspirados e que façam realmente valer o esforço da minha amiga Denise de Michele, que dá o sangue o ano todo. Só eu sei que ela começa isso muito cedo no ano, envolvendo todo mundo, captando patrocínio. Não é fácil pilotar um evento desse. E aqui então fica a nossa fala de agradecimento à Denise por prestar esse serviço para a nossa comunidade. Tá bom? Bom, vamos lá, vamos falar de competência. E aí eu resolvi falar sobre esse tema porque tem um tempo atrás a gente foi falar de habilidades socioemocionais, né? E naquele dia eu falei, olha, habilidades ou competências, que termo que a gente vai trabalhar, né? E realmente o termo habilidade tem sido mais bem difundido, né? Tem sido mais bem aceito. E eu estou investigado isso, porque a gente quer ser preciso nessa definição, justamente porque um dos nossos trabalhos mais importantes é trabalhar no desenvolvimento humano. Então, se a gente trabalha com desenvolvimento humano, tem algumas coisas que precisam ficar claras. E a gente tem tido um pouco de necessidade de arrumar essa história, viu? Caríssima Alessandra Inédita, mãe inédita. Infelizmente, o vídeo que a gente gravou naquele dia deu algum problema e ele se perdeu. Ficou só um pedacinho, só o começo. Foi uma pena, porque a gente teve uma conversa incrível. E quem sabe a gente consiga repetir aquele momento. Mas, de qualquer forma, ficou um pedacinho registrado, um pedacinho incrível, né, do nosso inédito dizendo que ele gosta de tudo na escola. Fiquei muito feliz de ouvir a voz dele, né, de ver como ele tá e sentir a animação dele com tudo que a gente tá fazendo, viu? Muito bem. Então, pessoal, se a gente considerar em termos de estrutura de funcionamento cerebral, o conhecimento, a habilidade e a competência poderiam estar sendo considerados aspectos um pouco diferentes da própria estrutura e da construção dessas funções no cérebro, tá? Quando a gente fala em aprendizado, aquele
Tem um termo em neurociência, um termo antigo, na verdade, das ciências cognitivas, não é nem da neurociência, tá? Das ciências cognitivas, que é o termo chamado engrama. Engrama. O engrama é a unidade básica de memória, vamos dizer assim. É como se você pudesse... obviamente é um conceito teórico, que faz com que você busque minimizar a memória até o seu elemento mínimo. A unidade básica, a unidade essencial, a menor parte divisível da memória. O engrama seria para a matéria o que o átomo seria para a memória, o que o átomo foi para a matéria no passado, porque já dividiram o átomo agora, tá? O engrama. Esse engrama seria o elemento de conhecimento. Seria, obviamente, que ele poderia ser combinado de forma absolutamente complexa, ao ponto de que esse conhecimento se tornasse vasto, se tornasse... um exemplo que eu sempre dou em aula, que é assim, o indivíduo ele consegue construir o conhecimento através de um nodo de neurônios, de um circuito de neurônios, sobre o que é uma caneta. Mas daí, ele efetivamente entender do que é feito esse objeto, e quem sabe até ele ser capaz de compreender os princípios que estão por trás do material que é utilizado, da forma tal. Tudo isso é conhecimento se complexificando, ficando cada vez mais elaborado. Conhecimento, circuitos cada vez mais elaborados. Isto é o córtex cerebral gerando em áreas parietociptotemporais, em áreas sensoriais, esses elementos do conhecimento. Tá? Obviamente que eu estarei sendo absolutamente simplista em várias das minhas colocações para poder dividir esses 3 grandes campos que eu quero discutir com vocês. O que seria o conhecimento, o que seria a habilidade e o que seria, portanto, a competência. Isso é um exercício teórico, tá ok? Mas que a gente em algum momento precisa poder simplificar para poder falar. Então, vamos imaginar que cada um daqueles circuitos que são construídos no córtex teriam gerado esses elementos de conhecimento. Mas não só lá. Porque, pensando desta forma, pensando em ser um engrama ou conhecimento, o elemento mínimo, você já poderia encontrar em áreas do sistema nervoso menos elaboradas, tipo tronco encefálico, nos colículos principalmente, em algumas estruturas, por exemplo, núcleo coclear, áreas que vão fazer processamento da visão, da audição, antes mesmo de chegar no córtex, e depois no próprio tálamo, sua relação com a amígdala, você já teria vários elementos de conhecimento. O que seria a habilidade? A habilidade, ela também vai do elemento mais mínimo até o elemento mais complexo. Porque a habilidade, você ser hábil, obviamente que tem essa palavra, ela requer um certo requinte. Não dá pra você dizer que uma pessoa que exercita um reflexo, sei lá, que coloca a mão numa coisa quente, a mão sai da coisa quente, não dá pra dizer que isso é uma habilidade na acepção da palavra. Mas se eu tivesse que levar o conceito de habilidade ao seu mais mínimo elemento, muito provavelmente eu chegaria no reflexo. Se não no reflexo, pelo menos no primeiro elemento, nos elementos mais simples de movimento voluntário, que são os movimentos que já precisam estar endereçados a uma intenção. Portanto, a habilidade é ser capaz de atingir aquela intenção. Eu sou hábil para atingir aquela intenção. Andar. Eu sou hábil em andar. Montar uma continha matemática. Isso pode ser uma habilidade. Eu posso ter aprendido qual é a lógica motora, né, comportamental para fazer aquele procedimento. Se eu tiver conhecimento também, se eu entender por que a habilidade é expressa daquela forma. Então vamos pensar na continha matemática. Eu sei o que significam os números e eu realmente sei. Então aí tem uma coisa um pouco complicada, porque saber o que realmente significam os números é ter uma sensação clara
de qual é a quantidade que esses números representam, e não apenas a relação deles com outros números, né? Vamos pensar uma coisa assim, pô, quando eu falar para você, ó, isso aqui são 200 metros, você tem que ter uma noção do que é 200 metros. E daí eu falo o que é 50, e você precisa ter uma noção de que 50 vai ser um quarto disso aqui. E você precisa ter essas noções. Isso é conhecimento. Não é só saber o número. A habilidade é quando eu consigo aprender algum jeito de fazer. Algum jeito de fazer, tá? Então eu tenho uma habilidade. E quando eu desenvolvo a habilidade, eu, na verdade, estou aprendendo o como fazer. Agora, e a competência? O que seria efetivamente a competência nesse cenário? Aí, buscando algumas definições, isso já é uma coisa que não é de hoje que eu faço, né? Mas eu gosto muito do estudo do Perrenot, que vai falar da educação por competências, mas ele considera a competência eu vou até pegar aqui, para eu ler exatamente da onde... Peraí, segura aí. Eu tô com um problema que faz um tempo que eu tô procurando uma antiga definição de competência que eu tinha dele, que eu não sei onde foi que eu enfiei, tá? Mas o conceito de competência de Perrenot, ele parte da seguinte ideia. É a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos, saberes, capacidades e informações para solucionar com pertinência e eficácia uma determinada situação ou uma série de situações. Então, a competência é um conjunto de esquemas de percepção, avaliação, ação. E a habilidade é apenas o saber fazer. Enquanto a competência, ela engloba ao mesmo tempo o seu conhecimento e a sua habilidade. Então, se a gente tivesse que fazer uma fórmula, muito provavelmente a competência seria uma multiplicação entre habilidade e conhecimento. De tal sorte que, se você tivesse 0 de habilidade e 1000 de conhecimento, você continuaria tendo 0 de competência. E se você tivesse 0 de conhecimento e 1000 de habilidade, isso continuaria sendo 0 de competência. Porque mesmo que você tenha habilidade, se você não sabe o conhecimento que embasa essas habilidades, você não tem a competência de transformar suas habilidades na medida em que o universo, que o ambiente está te pedindo uma nova interação, né? Então, se a gente pudesse enunciar a competência, obviamente, né, gente, que isso aqui é um bate-papo, né? Se eu tivesse que defender isso teoricamente na frente de uma banca, eu estaria frita nesse momento, tá? Mas é um bate-papo. Então, nesse nosso bate-papo, eu vou me dar a liberdade de dizer que competência, ou essa perspectiva de tornar-se competente em alguma coisa, é quando eu alio o conhecimento à habilidade. E aí, isso aqui é uma multiplicação, não é uma soma. De tal sorte que quanto maior o conhecimento adquirido sobre, a competência vai subindo. Mas eu não posso trocar conhecimento por habilidade. Eu não posso ler, estudar, blá, 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 e ser incapaz de colocar isto no ponto de vista prático no mundo, né? Porque a habilidade é qual é a ferramenta, qual é o instrumento. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu me sinto uma pessoa competente para dar aula, entendeu? Eu me sinto competente. Tem um negócio no LinkedIn que é muito engraçado, que é as competências que as pessoas dizem que tem, né? Então eu botei lá umas pra mim, óbvio. Todo mundo põe pra todo mundo, por que eu não podia pôr pra mim? Pus. E aí outras pessoas recomendam as competências que o outro tem, né? Então aí fica aquela troca de competência.
uma coisa que as pessoas me indicam é esse negócio de dar aula. Então, eu tô achando, né? A minha opinião, mais a dos outros, me garante que eu sei dar aula. Tenho competência para dar aula. Mas como é que essa minha competência se estabelece? Ela se estabelece numa tentativa cada vez mais empenhada de buscar conhecimento, ter conhecimento. Ler, conhecimento. Mas se esse meu conhecimento não fosse somado a uma habilidade de transmitir isso na prática, a partir da perspectiva do outro, essa é a habilidade de dar aula. A habilidade de dar aula não é o PowerPoint, tal, o PowerPoint é importante. Não é a oratória, tal, a oratória é importante. Não é a presença física, é importante mesmo, tá? A presença física também. Agora, obrigada, viu? Tava esperando alguém falar, realmente, você tem competência. Ninguém concorda, gente. Né? Concorda com a Alessandra aí, pessoal, porque senão eu fico achando que eu tô aqui esvaziada da minha potência. Então, estuda. Mas na hora de ensinar, eu preciso ter a habilidade. Eu preciso entender o que vem primeiro, o que vem depois, papá. Então eu somo esse conhecimento, quanto mais ele é potente, quanto mais eu tenho dele, mais eu tenho habilidade. Você tá no caminho, é ótimo. Então, mais eu tenho habilidade, certo? Porque eu tô. E aí, isso aqui, ó, essa soma do conhecimento com habilidade é que vai te trazer. Desculpa, não é soma, imbecile. Matemática. A multiplicação. E por que a multiplicação? Porque se fosse soma, por que multiplicação e não soma? Porque se fosse uma soma, eu tendo conhecimento ou não, minha habilidade me bastaria. Digamos, eu tenho 1000 de habilidade, meu conhecimento é uma peroba, certo? Meu conhecimento nada. E quando você tem uma habilidade, você vai lá e dá aula. Você é competente dando aula? Não, não é. Não é. Obrigada, viu, pessoal? Agora que eu vi que tinha uns coraçãozinhos, muito obrigada, porque isso acalma o meu coração, né? Mas é bobagem minha, porque vocês ficam aqui na minha live, quer dizer, um pouquinho de competência vocês acham que eu tenho mesmo. O que tem? Vocês falarem que eu tenho competência é ótimo, né? Quero ver o resto que não tá aqui na live. Por que não estão aqui também? Então, eu na verdade, Janaína, eu estudei sobre muitas coisas, então eu acabo dando pitaco em tudo mesmo, me meto mesmo. Bom, e aí por que eu tenho que defender minha teoria de que isso aqui é uma multiplicação, tá bom? Essa multiplicação aqui, dessa habilidade com o conhecimento é que te dá a competência. Porque se fosse uma soma, você poderia ter nada de conhecimento, mas você tem habilidade, você tem oratória, você faz um slide bonito, você consegue reconhecer a dificuldade do outro e tal, mas você não tem conhecimento para entregar. Competência off. Acabou. Você tem muito conhecimento, mas não tem habilidade. Então você não tem competência. Isso falando para dar aula. Pense em outra coisa. A competência é para fazer projetos. Vamos lá, você é um engenheiro e você precisa de competência para projetar. Conhecimento. Muito conhecimento. Quanto mais conhecimento, melhor. Quanto mais conhecimento, mais você vai conseguir projetar. E habilidade. Mexer no software. Em fazer o desenho, fazer os cálculos, conhecer as fórmulas. Aí você projeta. Se você não sabe nada de fórmula, cálculos, você pode ter as melhores ideias do mundo, você não faz projeto. E você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas não tem as ferramentas, você não faz projeto. Então, quando você está desenvolvendo competência em outras pessoas, você precisa pensar nesses dois elementos, tá? Você precisa pensar no elemento conhecimento e você precisa pensar no elemento habilidade. E não pode esquecer que essa habilidade, ela tem que se tornar tão fluida a ponto que ela vai dar um certo automatismo para a tua competência. Ela é quem vai dar para a sua competência uma sensação de que é meio, sabe, tranquilo fazer aquilo para você. Porque é nesse conforto que você performa melhor. Tem gente que diz que todo mundo precisa ficar um pouco nervoso para performar bem. Eu não acho que é nervoso. Eu acho que é excitado. As pessoas confundem excitação com nervosismo. É excitação que você precisa ter. Não é nervosismo.
Às vezes as pessoas falam, quando sai da zona de conforto, isso que é bom sair da zona de conforto, porque tarará. Não sei, gente. Tenho cá minhas dúvidas sobre isso aí, tá bom? Bem, minhas dúvidas sobre isso aí. Por quê? As pessoas sob tensão nervosa, elas não performam bem. Elas não estão na competência delas. Até porque todo o circuito de competência que envolve conhecimento e habilidade, ele foi construído e ele performa melhor num estado mais equilibrado do indivíduo. Se por acaso há uma descarga de adrenalina, os recursos dessa pessoa vão ficar... vai dar uma acelerada nisso tudo. A pessoa pode perder o fio da meada, pode ter dificuldade. Ela não vai estar na sua melhor performance. Entendeu? Então, não tem essa de que você performa melhor fora da zona de conforto. Não, você performa bem na sua zona de conforto. O problema é que você fica lá enfiado na sua zona de conforto, aí o mundo muda, você não percebe que o mundo mudou, né? E aí, como é que fica? Você não consegue performar. Olha que coisa linda que o Diogo trouxe, que eu sei disso, porque quem realmente precisa da competência na hora de executar alguma coisa, um musicista, por exemplo, cara, bota o cara nervoso pra você ver o que acontece. Puf! Cai né? Não, Simone, não é isso. Não é que eu tô dizendo que a zona de conforto é boa. Eu tô dizendo que por que a zona de conforto fica ruim? Fica ruim porque quando o indivíduo ele se acomoda na zona de conforto e ele se sente que tá tudo bem, tarará, o mundo em torno dele vai mudando e ele não percebe. Então, daqui a pouco ele já não está mais competente. Ele já não está mais efetivamente fazendo entrega. Então, é muito importante que a pessoa se sinta incomodada pelas mudanças do meio. E é por isso que a gente fica tirando ela da zona de conforto. Mas tirar da zona de conforto não é estressar. É mostrar para o indivíduo que a demanda está mudando, que ele precisa se adaptar, que a vida é um eterno aprendizado. E quanto mais a gente vive no século XXI, isso mais longe vai, né? A Dé tá lá na aula de isto, no laboratório. Manda um beijo pros seus alunos, viu, Dezinha? Então, para buscar... E aí eu queria terminar essa live aqui falando para vocês sobre uma ideia que eu tô tendo, que é a seguinte. Eu fico muito incomodada com alguns termos tipo inteligência emocional. Não gosto. Não gosto. A Fátima tá falando do chá, né? Que é competência, habilidade e atitude. Então, não sei se eu gosto muito, Fátima, de considerar que a gente... Porque atitude tem muito a ver com um conceito que eu uso de intenção, né? Eu acho que você já teve a oportunidade de me ver falar sobre a intenção, né? E o Hélio tá querendo falar disso, tá querendo falar de tesão, tá querendo falar dessa excitação, que é a atitude também, né? Eu acho que vocês estão um pouco esperando que a gente fale dessa coisa da atitude. Mas você sabe qual é a questão? É que eu acho que a atitude, ela varia. Eu não posso avaliar um indivíduo pela sua atitude, porque a atitude do indivíduo, ela está muito associada ao meio. Então, Fátima, para ter habilidade, querer não é uma coisa tão simples, quero ou não quero. Intenção é uma coisa mais complexa, desejo é uma coisa mais complexa. Para desenvolver habilidade, você precisa ter oportunidade, não precisa só querer. Tem cheio de gente que quer e que não tem um mestre, que não tem quem mostre. Hoje em dia a gente tem aí o YouTube fazendo milagres, mas ainda assim, né, a expertise, ela não tem sido mais tão... não tem mais o artesão, né, que você aprende modelando do lado dele. Então, também tem falta de oportunidades de aprendizado. Agora, eu acho que esse aspecto que vocês estão colocando da excitação, do desejo e tal, ela é muito variável e ela não impacta na competência. O indivíduo, ele continua competente, só que no ambiente onde ele está, ele não consegue exercer sua competência. Porque se a gente atribui
A competência, um elemento também que é um elemento atitudinal, eu acho que a gente tira a responsabilidade de cuidar do ambiente para que as pessoas exerçam suas competências, entende meu ponto de vista? Porque eu tô falando isso muito no meu trabalho no ambiente corporativo. E o ambiente corporativo, cada vez mais estão responsabilizando o indivíduo para que ele arranque dele o heroísmo, né? E aí, então, Hélio, na verdade eu tô falando de competências específicas, sabe? Eu tô falando de competências específicas mesmo. Tô dizendo assim, a competência para dar aula, a competência de colocar o cliente no centro, a competência de ter o foco nas pessoas, especificamente, não uma competência ampla do indivíduo ser competente porque ele tem drive, né? Isso eu diria até que tem uma questão mais atitudinal mesmo. Mas eu tô falando especificamente de enumerar competência, porque eu quero chegar no final num conceito. Deixa eu ver o que a Gislaine tá perguntando. É difícil acompanhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar aqui, pessoal. Peraí. Porque eu tô querendo acompanhar com vocês os comentários, mas aqui no celular. Porque o que eu faço? Eu filmo no celular e acompanho aqui no pitador, né? Todos vocês sabem que eu tenho que fazer essa palhaçada aqui pra poder fazer a live, né? Eu não tô especificamente falando de se a pessoa tá pondo essa competência pra fora ou não. Eu concordo exatamente com isso, Hélio. Aí eu vou ter aquele indivíduo que ele pode vir a performar e aquele que está de fato performando. E na hora que eu vejo o gap entre potencial e desempenho, eu preciso saber que parte dessa diferença vai vir justamente da falta de condição, né? Eu não tô conseguindo carregar aqui. Tadinha de mim, não vai dar certo hoje. Pera aí. No way. Tô perdendo os comentários. Vamos ver. Acho que eu consegui alguma coisa aqui. Tananã. Acho que sim. Mas aí aqui é aquela palhaçada, né? Que eu não consigo ver todos os comentários. Ele seleciona qual comentário que ele quer que eu veja. Deixa eu ver, vou mexer aqui, vai, peraí. Que eu queria ver o que a Gislaine falou. Ah, boa. Que é isso mesmo que eu tô querendo falar. Então, tem um termo, que foi um termo cunhado pelo Goleman, que é o termo inteligência emocional. E eu não gosto desse termo. Assim como eu não gosto de inteligência espiritual, assim como eu não gosto de inteligências múltiplas. Porque pra mim, eu sou meio purista nesse conceito de inteligência. O conceito de inteligência, para quem é meio purista, é, na verdade, uma capacidade de fazer conexões. É uma agilidade no próprio sistema de fazer essas conexões. E ela está muito associada com o próprio background de desenvolvimento desse indivíduo. Tem uma genética aqui, não tem como negar, mas ela também está associada a um background que o indivíduo tem, tá? Então eu não gosto de dizer que tem inteligência de tudo quanto é jeito. Porque pra mim inteligência é um conceito muito purista, tá? Aí veio a Susan, lá da África do Sul, falar de agilidade. Agilidade emocional. É que eu leio o que vocês falam e aí eu quero comentar. Imagina se eu estivesse numa mesa com 46 pessoas, como é que eu ia ficar louca? Porque eu ia querer falar com todas ao mesmo tempo. Que é o que acontece aqui, né? Então o Diogo tá falando, essas inteligências parecem mais habilidades. Eu diria que a inteligência pode ser a competência, tá? Pode ser a competência. Mas o fenômeno da agilidade que a Susan coloca é essa coisa de saber lidar com a emoção e tal. E eu tô querendo inaugurar aqui uma ideia de competência emocional. Que é assim, eu tenho conhecimento sobre minha vida emocional. Eu distingo bem as minhas emoções. Eu sou capaz, isso obviamente é um processo de autoconhecimento robusto.
Eu sou capaz de interpretar bem o que eu estou vivenciando. Daí, eu tenho uma segunda história que é: eu consigo falar bem sobre minhas emoções, me expresso bem emocionalmente, eu sou clara emocionalmente, eu uso minhas emoções bem, eu tenho habilidade. E o resultado disso é uma competência emocional, tá? Então, é sobre isso que é aqui que eu queria terminar essa história. Não é inteligência emocional, não é agilidade emocional, é competência emocional, tá? Vou escrever um livro sobre isso. Eu tenho tantos livros escritos na minha cabeça já, que eu vou te falar uma coisa. Já seria uma biblioteca inteira escrita. Não consigo sentar, não reclamem, não consigo sentar e escrever, um dia sairão todos eles. O Lucas está perguntando assim: inteligência envolve a própria consciência? Então, difícil esse negócio, viu? De trazer a questão da inteligência para a consciência, porque eu vou te dizer por quê. A consciência é um fenômeno, eu acho assim, que a consciência ajuda a inteligência. A consciência ajuda. Quando eu tenho consciência, eu ajudo a inteligência. Não tenho, Simone, 0 livro. Todos na minha cabeça só, infelizmente. Tem as apostilas dos cursos que eu dou aqui que o pessoal se contenta. Não tenho. Tenho vergonha de falar que eu não tenho, mas não tenho. Então, eu tenho 20 anos de docência, 10 anos fazendo divulgação científica e não consegui. Eu sei, Pri, mas você já tá querendo... O que você já tá querendo, Pri? Tá querendo que eu tô falando que eu tô ficando velha? Eu tô ficando um pouco, mas não precisa fazer assim. Tá bom? Então, gente, vou batalhar em cima desse conceito, tá? Porque eu acho que é importante a gente estruturar essa relação. E eu gostei desse negócio, essa coisa que você me botou pra pensar aí, qual é a relação da consciência com a inteligência. Gostei desse pensamento novo pra mim aí, viu? Porque eu vejo proto-inteligência, ó que termo, né? Proto-inteligência em animais. Mas eu também vejo protoconsciência em animais, nas minhas observações, né? Então ainda tá um pouco difícil isso. O que eu vejo é que que a consciência ela é capaz de direcionar o processo de conexão. Portanto, ela deve acelerar a inteligência, né? Deve ser bom para a inteligência o indivíduo ter consciência. À medida que vai melhorando a consciência, a gente faz isso, né? Então, a gente tem grupo de estudo aqui, né? Eu tenho meu grupinho aqui que é obrigado a ficar me ouvindo devagar e enlouquecer. Tem um povo que vem aqui pra fazer isso, pra pirar comigo. E a Love aqui é pra gente também curtir essas ideias que ficam pirando aqui na minha cabeça, tá? Então é isso. Competência emocional. Isso é o novo mote. E a gente tá fazendo um trabalho agora, né? Que é um trabalho que vai ser piloto piloto não, né? Nós estamos estruturando para já colocar ele para funcionar na Escola Morumbi. Hélio, você foi convidado sim. Você recebeu, todo ex-aluno da Inédita recebeu o convite para vir participar desse grupo de estudo. Você não fique fazendo mimimi. Você seria uma pessoa muito bem-vinda, tá bom? E não veio. Então, não reclame, porque você recebeu o e-mail sim. Eu faço questão, vou pedir para as meninas procurarem o e-mail que elas mandaram para você. Muito bem. Então, recebeu. Não faz assim. Então, a gente vai fazer o trabalho ficou com o nome assim. Ficou Programa de Aprendizagem Socioemocional. Love You Too. Programa de Habilidade Socioemocional. E ficou PAS. A sigla ficou PAS. Foi uma criação da Karina. Uma graça a criação dela do nome do programa. Mas o objetivo desse programa é desenvolver competência emocional. Pronto, entendeu? E competência é isso. É conhecimento sobre, mas para com isso, menino. A gente nem teve a oportunidade de viver essa relação. Você já tá me abandonando.
Carla sem cortes é ótimo. Quem que falou isso antes? Vocês ficam me zoando, né? Já não tô entendendo mais nada desses comentários aqui. Pronto. Quase que é tudo. É isso aí. Bom, então, a gente precisa desenvolver ao mesmo tempo conhecimento sobre e habilidade sobre. E aí a gente vai chegar nessa competência. E é isso mesmo. A gente vai começar lá na Escola Morumbi trabalhando as crianças de 5 anos, né, que seria o G5, o primeiro ano, quinto ano, sexto ano, nono ano e primeiro do médio. E o que você está falando, dona Priscila Pedroso, se a senhora está envolvida até o último fio do seu cabelo nesse programa? Especialmente dos pequenos. O que a senhora está falando? A senhora é praticamente um membro da equipe inédita, da educação inédita. Veio falar, eu também quero. Lógico que você tá. Nós estamos só esperando você. Já tô vendo que você tá na ativa de novo, que eu já te vi de nenê no congresso, que você é sensacional. Foi de nenê no congresso, maravilhosa. Você assistiu a palestra do Roberto Lente, por favor, quero um relato do que ele tá aprontando, tá bom? E é isso, meus amores. Sejam competentes. Não adianta ter conhecimento, não adianta ter habilidade. Você precisa ser competente. Equilibre seu conhecimento e sua habilidade para você desenvolver competência. E bota a intenção nisso tudo, que você fica cheio de tesão e põe tudo para acontecer. Tá bom? Aí que tá. E não adianta... O que é o ravo, gente? Olha esse Elaine, gente. Bonitinho. Não, mas Pri, você fez meditação toda a gestação. Aí ele acorda, é só música indiana, só calmaria. Você queria que ele ficasse como? Né? Tá ficando mais lindo do mundo. Beijos. Fiquem bem. O que o Fábio escreveu, gente? Vou lá buscar, Fábio. Peraí. Você é um aluno muito especial. Fábio é meu aluno lá da medicina. Determinação, ter foco, amor pelo que faz, ser esforçado, leva a maior competência ou possuímos um teto genético e fisiológico? Dito, quanto mais você se esforçar, mais conhecimento você pode adquirir, mais o fator habilidade seria limitante para a competência? Boa pergunta. Eu acredito que, como existem vamos pensar em habilidades físicas, elas vão ter limites, né? Porque, por exemplo, eu, Carla, mulher, 48 anos de idade, não vou querer agora ter habilidade de jogar, né, de fazer arremesso de peso e querer ser uma competência em pessoa em arremesso de peso, né? Obviamente que eu usei um exemplo dramático para você entender o que eu estou pensando. E ao mesmo tempo, também, o próprio conhecimento que a pessoa pode obter, ele tem uma limitação que é uma limitação do acesso, né? Então, eu não acho que exista um teto genético ou fisiológico para essa equação. Uma vez que você tenha acesso ao limite que você precisa ter para poder desenvolver aquela competência, né? Então, às vezes aquela coisa, todo mundo pode tudo, tal. Por que colocar também expectativas exacerbadas em pessoas, né, quando às vezes essa não é a verdade, tá? Então, eu acho que não existe um teto porque o cérebro tem um limite de conhecimento. Acho que tem um teto de acesso, tá? E um teto de competência, de capacidade, de competência não, de capacidade física, de capacidade da própria habilidade em si, né? Mas não vejo nisso uma limitação do tipo, tem pessoas que a genética delas não é suficientemente boa para ela ser inteligente. Tem uma coisa. Ela precisa ter background. E esse background é do que ela foi feita de pequena também. Não tem como a gente não considerar isso, tá? Tem perdas na infância que são irrecuperáveis, na minha compreensão. Por causa da própria estrutura.
por causa da própria estrutura do cérebro. Se eu não monto, por exemplo, determinados circuitos antes de outros, esses outros aqui, eles são fracos. E eles não vão conseguir... Eu vou te dar um exemplo, tá? Quando você aprende a tocar violão, isso foi uma coisa que é uma verdade pra mim, tá? Eu aprendi a tocar violão muito pequena. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu já tocava... Não tocava bem, tocava, tá? Já pegava no violão. E meu avô era um musicista desses da orquestra sinfônica, papai era professor de música e tal. Então ele forçava a gente a colocar o instrumento na posição correta, na posição do violinista. Que as mãos não podem ficar ocupadas segurando o instrumento. As mãos têm que ficar soltas. O instrumento tem que ficar preso no seu corpo. São as suas pernas que seguram o violão. Por isso que ele tem aquele formato. E as mãos têm que obrigatoriamente ficar soltas. Se você não aprende essa postura, você não toca violão clássico. Segurando o violão de outra forma, você não toca violão clássico. Agora, se você, uma vida inteira, tocou violão segurando com as mãos, daí você fala, agora eu quero aprender violão clássico, não sei se vai dar, você entendeu? Porque você já tem muitos vícios naquele comportamento daquela forma, tá? O Big Five, né, Fátima, ele, que é o que vocês fazem lá como é que chama? Me ajuda. Você tem até o curso, né, a Cibele foi fazer o curso do assessment e tudo mais. Ele é, das medidas de assessment, a mais aceita pela ciência, inclusive, né, o Big Five. E aí o Workplace Big Five é na integração, desculpa, obrigada. Ele é bem bom mesmo, só que eu quero tirar um pouco o conceito de competência dessas descrições de que cada um de nós tem uma competência para isso ou para aquilo e tal. E, na verdade, eu estou pensando mais em como desenvolver competências e poder... igual aprender a dirigir errado, exatamente. Quer dizer, tem coisas que é bom você entortar o pepino de pequeno, ou desentortar de pequeno, né? Esse é o conceito, tá bom? Tênis... aprendizado de línguas, se ele não for precoce, você não vai falar. Então, tem limitação, né, Fábio? Tem limitação. Mas essa limitação, ela tem que ser estudada caso a caso, tá bom? Tchau! Espero que vocês tenham gostado, tenha ficado aí uma boa masturbação mental para vocês, o nosso conceito de competência. E vamos embora. Um dia eu escrevo esses livros para vocês, tá bom? Mas, se eu escrever e vocês não comprarem, vocês vão ver só o que vai acontecer, tá bom? Beijo, fica bem, até!